Já faz um tempo que eu venho observando o impacto que as relações têm na minha criatividade. Elas trazem quase que uma experiência sensorial. Ativam imagens, sentidos, emoções, memórias, desejo, criação. E talvez seja por isso que alguns vínculos afetem tanto pessoas criativas, porque mexem justamente no lugar onde a criação nasce. Nossa, que nostalgia! Espera que você pode dar um zoom também. Meu Deus! Enquanto algumas pessoas me fazem sentir mais viva, mais aberta, mais conectada ao mundo, outras tornam meu mundo tão barulhento que fica difícil ouvir a minha própria voz criativa. Então, em vez de escrever, imaginar ou transformar sentimentos na minha forma de expressão, a minha mente começa a gastar energia tentando analisar ambiguidades, inconstâncias e incoerências. E claro, eu nunca entendi. No meu caminho criativo, eu percebi algo que mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas. Vínculos saudáveis aumentam a minha capacidade de existir, enquanto outros ocupam exatamente o espaço onde a minha inspiração precisava respirar. Eu sempre fui uma pessoa que sente tudo reverberar por muito tempo. As coisas literalmente ecoam dentro de mim. Quando algo bonito acontece, eu não vivo apenas aquele momento, eu continuo vivendo depois. Assim como a dor também não atravessa imediatamente o filtro da anestesia. Meu corpo registra, a mente rebobina as cenas, igual quando a gente precisava devolver os filmes na locadora, sabe? E o significado se expande. Talvez até seja por isso que eu nunca entendi por que eu sinto mais o frio, mas eu também sinto mais o calor. Eu acho que a minha pele sempre esteve mais exposta ao mundo. Então eu comecei a perceber que certos vínculos transformavam essa sensibilidade num estado constante de interpretação e vigilância. Como se a minha criatividade tivesse virado um detetive particular de comportamento humano, tentando entender o outro. Deve ser por isso que algumas pessoas saem de certas relações sentindo que perderam uma parte de si. Não porque deixaram de ser quem elas eram, mas porque passaram tempo demais tentando encontrar chão em algo que nunca conseguia oferecer estabilidade. Teve uma madrugada que eu acordei com uma pergunta muito clara na minha cabeça. Quais vínculos não exigem que você se desorganize para permanecer? Durante muito tempo, muitos artistas romantizaram a ideia de que vínculos confusos ou caóticos alimentam a criação. E talvez até alimentem mesmo, junto com gastrite, ansiedade e uma certa exaustão emocional. Mas eu sinceramente acho que existe uma diferença. Um vínculo saudável não impede a arte. Ele impede que você precise se perder para acessar a arte. Muitas frustrações minhas viram arte. Não porque o sofrimento seja algo nobre, mas porque algumas experiências emocionais ampliam a minha percepção como uma lupa, ampliando detalhes que antes passariam despercebidos. Eu costumo dizer perto o suficiente da dor para sentir, mas longe o suficiente para transformar. E na verdade, a arte que nasce de uma dor ou frustração
quase sempre me dá muito mais trabalho do que aquela que nasce simplesmente da minha presença, porque elas vêm de lugares totalmente diferentes. Uma eu preciso metabolizar, eu preciso olhar para ela, atravessar e entender. Porque enquanto eu não consigo dar forma àquilo, um caldeirão de sentimentos continua fervendo dentro de mim. Muitas vezes eu fico até com sintomas físicos mesmo, como se meu corpo ainda estivesse tentando traduzir algo que não encontrou linguagem o suficiente para existir fora de mim. Já a outra nasce simplesmente da minha presença, do meu estado contemplativo. Ela não chega quebrando a porta emocional da minha casa exigindo uma interpretação imediata. Ela só chega, e eu consigo criar sem precisar ficar sobrevivendo primeiro. E é engraçado perceber como algumas pessoas me fazem sentir complexa demais, como se a minha profundidade fosse um problema, como se o meu jeito de sentir precisasse ser reduzido para caber, enquanto outras experienciam justamente o contrário na minha presença. Leveza, acolhimento, diversão e calma. Isso me fez perceber que certos vínculos despertam a minha defesa e outros me permitem simplesmente existir. E talvez seja por isso que a minha criatividade floresça justamente nos lugares onde eu consigo permanecer sem me abandonar.